Eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui para fazer mais um vídeo a respeito das opiniões religiosas. E a religião teológica é quem predomina hoje no planeta Terra, a religião teológica. Quando eu falo religião teológica, quer dizer até a religião que fala sobre Deus ou deuses, que ensina sobre a natureza dos deuses, a existência dos deuses. Então, a religião teológica, e que é também uma filosofia teológica, ela é que tem predomínio. Tanto a religião teológica, a filosofia teológica e a filosofia metafísica, que predomina hoje no planeta Terra. Há também outra filosofia que é chamada filosofia positiva, que é a filosofia que pratica a religião da humanidade. A religião da humanidade. Religião, como já falei, vem do latim religare, ou religar, que, segundo a doutrina teológica, diz que o homem pecou lá no jardim do Éden e, através daquele pecado de comer do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está ali naquela lenda, diz que ali o homem se afastou de Deus. O monoteísmo ensina Deus, né? O politeísmo ensina deuses, né? Fala sobre deuses. E como ali é um relato fictício da religião monoteísta, da religião judaica, que era politeísta e se tornou monoteísta, que antes os judeus, antes do pacto que eles fizeram lá através de Moisés, que foi o fundador da religião israelita, ele levou o povo a fazer um pacto com Javé, o seu Deus, o qual ele disse que teve uma visão numa sarça ardente, que a sarça queimava, mas não se consumia. E depois daquela visão ali, ele passou a se tornar o quê? Um monoteísta. E levou o monoteísmo para os hebreus, o seu povo, os hebreus. E depois que os hebreus se tornou monoteísta, o relato da criação que ali está é um relato monoteísta. Por isso que eles falam que o homem se afastou de Deus e não de deuses. Apesar de que a palavra Deus, no hebraico, é Elohim. A palavra Elohim, ela é plural. Então a tradução correta seria deuses. Eles se afastaram de deuses. Mas lá eles colocaram no singular Deus, porque a palavra Deus no singular é Eloar. Eloar. E Elohim é plural, Deus, né? No princípio os deuses criaram. Então, os teológicos, os monoteístas,
eles têm as suas explicações para dar a respeito das suas crenças, né? Crenças teológicas, né? E a religião da humanidade, sim, que como eu estava falando, que eles disseram que o homem se afastou de Deus, é isso. E que para se religar, que a palavra religião significa religar o homem a Deus, como se afastou, depois, quando pecou, se afastou-se de Deus, e que agora ele é religado a Deus através de Jesus, que morreu pelos pecados da humanidade. Esses pecados serviam de barreira do homem, entre o homem e Deus. E aí, através da morte expiatória de Jesus, que o próprio Deus enviou Jesus para morrer, para fazer essa reconciliação, fazer essa religação do homem com Deus. Então, a religião teológica e monoteísta, ela ensina isso aí, que a palavra religião significa religar o homem a Deus, porque o homem se afastou de Deus. Já na religião positiva, na religião da humanidade, esta palavra religião, que significa religar, religa o homem entre si, tanto interiormente como fisicamente, né? Essas duas religações, interiormente, unânime para se unir em pensamentos, em acordo, e fisicamente, para se ter comunhão e viver em paz. Então, por isso que é chamada a religião da humanidade, que religa o homem entre si, e não a Deus ou a deuses. Essa religião é positiva. Eu estava conversando com um colega meu falando do positivismo, da religião da humanidade, a religião positiva. E ele diz: o que é que tem de positivo? Porque ele associou essa palavra positivo na questão da pessoa dizer assim: temos que pensar positivo e não negativo. Nesse dizer popular, que tem que pensar positivo e não negativo. Vou fazer uma coisa, você vai fazer algo, vai realizar alguma tarefa, tem que acreditar que vai acontecer. Então você tem que pensar positivo e assim irá acontecer. Não é nesse sentido que a palavra positivo se aplica. A palavra positivo na religião da humanidade significa aquilo que é real, aquilo que tem base científica, aquilo que é certo, aquilo que é real. Não é aquilo que acho, está entendendo? Aquilo que é positivo no sentido de que tem confirmação, comprovação científica. Do que tem comprovação científica. Então, na religião da humanidade, ensina-se aquilo que se tem certeza. O que se tem certeza, o que se tem comprovação, isso aí é ensinado. Mas o que não se tem comprovação, o que não se tem um acho, aquilo eu acho, o achismo, não se ensina. A pessoa fica para si mesma. Não se deve ensinar aquilo que não se tem certeza. Então, aquilo que se tem certeza, que passou pelos métodos científicos e que teve comprovação científica, isso aí é ensinado na religião da humanidade, a religião positiva, a igreja positiva, como é hoje conhecida, a religião da humanidade. Então, esse colega meu lá, ele, por não concordar com essa questão da religião positiva, e que se baseia na ciência, e que tem como dogma a ciência, ele não é bem chegado à questão ciência, ele desdenha da ciência, apesar de que se beneficia dos feitos científicos, das descobertas científicas, ele desfruta dessas coisas, da tecnologia que é a ciência, e ao mesmo tempo maldiz a ciência,
quer desacreditar da ciência e dizer, mas a ciência não sabe de tudo. Nenhum cientista diz que sabe de tudo. Pelos que eu já li alguma coisinha assim, nenhum diz que sabe de tudo. Anda em busca do saber. A ciência é a busca pelo saber. É a busca pelo conhecimento, para conhecer. Nunca diz a ciência, o cientista, que ele sabe de tudo. Sempre estão em pesquisa. Eles estão buscando saber. A religião teológica é que diz que sabe de tudo. É que tem a definição, é absolutista. É que diz que já sabe de tudo. Não, isso aqui é assim, pronto. Isso aqui é assim, isso aqui tal, tal. Aquilo que a ciência não explica, não, Deus explica. Isso é assim. Deus sabe de tudo. Então, o teologismo é que diz que sabe de tudo. A ciência não diz que sabe de tudo. Está em busca do saber. Está em busca do saber. Então eu falei com ele essa questão do positivo da religião da humanidade. E que tem uma lei na religião da humanidade que a pessoa tem que ter o saber. Saber para prever, para poder prover. Então a pessoa tem que saber, ele vai prever porque ele sabe, está sabendo. Ele vai prever e vai prover. E vai se preparar. Vai tomar providência, porque ele já tem o conhecimento, ele pode prever e vai também prover as coisas. Então, temos que ter o saber. O saber. Então, essa religião, ela não liga o homem a deuses ou a Deus. Não liga o homem ao invisível, mas liga o homem ao visível, ao ser humano. Se firma naquilo que é concreto, naquilo que é real, naquilo que é real, naquelas coisas que são úteis, coisas que a gente pode observar em fatos, né? Fatos, nos fatos da natureza. É isso aí. Então, a religião da humanidade. Primeiro, no princípio eu falava muito a respeito assim da religião, falando negativamente, né? Generalizava. Mas depois que conheci a religião da humanidade, a religião positiva, o positivismo, eu já falo com cautela, já tem essa diferenciação, porque no próprio catecismo da religião da humanidade ele fala das três fases da humanidade, a teológica, a metafísica e a positiva. E a humanidade ainda não chegou nesse estado, os três estados. Ainda não chegou no estado positivo, porque a humanidade, o ser humano, no conversar do dia a dia, as pessoas, ainda no seu linguajar, fala de maneira teológica, fala de maneira metafísica. Ainda usa a questão, você compra na mão de uma pessoa, aí ele diz assim, Deus te abençoe. Ele vai para o médico, faz um exame, tem aquele diagnóstico, descobre o que é, toma os medicamentos, fica curado, e depois ele diz, graças a Deus, porque eu fiquei curado. Isso tudo é a maneira teológica de falar. A maneira positiva vai dizer que, graças à ciência, graças aos estudos, graças à evolução científica, ele fez os exames, foi diagnosticado, tomou os medicamentos e ficou curado. Graças não ao invisível, graças não ao sobrenatural, mas sim ao natural. Graças ao quê? À humanidade. Temos que agradecer à humanidade, aos seres humanos, aqueles que estudaram, aqueles que se dedicaram à pesquisa e descobriram meios, através de aparelhagem,
através de medicação, de antibiótico, de vacinas, para que o homem tenha uma vida melhor, para que o homem viva mais e viva uma vida melhor. Graças à humanidade. Temos que agradecer à humanidade, aos seres humanos, que para isso se dedicaram. Então, realmente, a humanidade ainda não se tornaram positivos. Ainda vive, a maior parte, vive na questão ainda, no estado teológico e metafísico. E um pouco, olha, 1%, não, mais uns 3% é que vive a fase positiva, que é científica, e que reconhece que do ser humano é que vem a solução para outro ser humano. É que pessoas ajudam pessoas ajudam pessoas. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Bom dia, boa noite, boa tarde, passe bem.